Olá, senhores, tudo bem? Dando continuidade aos nossos vídeos de História do Brasil, analisaremos sociedade, cultura e cotidiano no Brasil Imperial. O nosso recorte histórico está compreendido entre 1808, data da chegada da família real portuguesa ao Brasil, e 1889, data da nossa proclamação da República. E aqui cabe um adendo. Por que 1808? Se nessa data o Brasil ainda não era um império? Pois bem, senhores, 1808 ocorre a chegada da corte portuguesa ao Brasil, o que por sua vez acaba contribuindo para grandes transformações políticas, econômicas, sociais e culturais. É por esse motivo que também será analisado o denominado período joanino, compreendido entre 1808 e 1821, além do período do primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado, sempre do ponto de vista socioeconômico cultural. Pois bem, senhores, faremos então nesse vídeo uma caracterização da cidade do Rio de Janeiro antes de 1808. Veremos também o cotidiano da corte no período joanino e as transformações econômicas e sociais verificadas no Brasil ao longo do século XIX. Começaremos abordando o Rio de Janeiro antes da chegada da corte portuguesa em 1808. Nesse período histórico, a cidade do Rio de Janeiro se constituía como um centro urbano com características coloniais. Para se ter uma ideia, não havia coleta de lixo, rede de esgoto ou quaisquer noções de higiene pública, como a maioria das vilas coloniais brasileiras do início do século XIX. No entanto, o cotidiano na cidade do Rio de Janeiro se transformou completamente ao longo do período joanino, por conta da difusão de hábitos sofisticados entre os elementos da elite luso-brasileira. Entretanto, também ocorre a convivência com problemas sociais, tais como a pobreza, a desordem e a criminalidade, problemas estes que persistem ao longo de todo o século XIX. Ao longo do século XIX, senhores, ocorrem importantes transformações na sociedade e na economia brasileira. Não se esqueça que em 1808, Dom João decreta a abertura dos portos às nações amigas. Em 1810, ele celebra novos acordos comerciais com a Inglaterra, Tratado de Comércio e Navegação, Aliança e Amizade. Em 1815, temos a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. 1822, a independência do Brasil. 1840 começa o segundo reinado, o reinado de Dom Pedro II. Portanto, o século XIX ocorrem importantes transformações políticas no Brasil. E essas transformações políticas são acompanhadas de grandes transformações do ponto de vista econômico também. Na segunda metade do século XIX, nós temos a expansão cafeeira em duas áreas principais, o Vale do Paraíba e também o Oeste Paulista, assunto este que já foi vivenciado aqui em nossas aulas em encontros anteriores. Temos também ao longo da segunda metade do século XIX um surto de industrialização no Brasil durante a chamada Era Mauá, entre 1850 e 1880, quando ocorrem vários progressos urbanos no Brasil. Nós temos a instalação de bondes, iluminação a gás, criação de praças, de museus, bibliotecas e o surgimento das ferrovias, promovendo um maior intercâmbio de pessoas, mercadorias e ideias. Portanto, meus amigos, nesse momento histórico, a sociedade brasileira se torna mais heterogênea. Há uma diversificação populacional na medida em que a classe média se torna mais complexa. Nesse momento, segunda metade do século XIX, não podemos nos esquecer que ocorre o crescimento da causa abolicionista no Brasil e o incremento da imigração europeia para suprir as carências de mão de obra em nosso país. Muito bem, meus amigos, agora vejamos algumas mudanças ocorridas no Brasil após a instalação da corte portuguesa. Ao longo do século XIX, nós temos, como já foi dito anteriormente,
a introdução de novas ideias e comportamentos que serão assumidos pela elite brasileira ao longo do século XIX. Dom João VI, ao se instalar no Brasil em 1808, promoveu a abertura dos portos às nações amigas, promoveu a fundação do Banco do Brasil, a criação da imprensa régia, a fundação da Biblioteca Imperial, posteriormente Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Temos também a pavimentação de ruas, a drenagem de pântanos, enfim, o príncipe regente português dotou o Rio de Janeiro de uma infraestrutura mínima necessária para hospedar toda a corte que se instalou na capital do Brasil. Ao longo do século XIX temos a visita de intelectuais, artistas e cientistas europeus que vêm para o nosso país fazer relatos sobre a fauna, a flora, os costumes e a vida cotidiana no Brasil, sempre retratando a sua visão etnocêntrica da realidade brasileira. Temos, por exemplo, a visita de von Martius, de Spix, da expedição do barão Langsdorff, enfim, de uma série de artistas, intelectuais e cientistas que vêm para o Brasil nesse contexto histórico. Nós temos também, em 1816, a chegada da missão artística francesa ao Brasil, sob a chefia de Joaquim Le Breton, missão artística francesa que trouxe, dentre outros importantes artistas, Debré. Debré vem para o Brasil e vai promover uma série de pinturas que vão se tornar clássicas, ilustrando o cotidiano do século XIX no Brasil. Ao longo do Segundo Reinado, compreendido entre 1840 e 1889, uma das grandes preocupações do Estado Imperial foi a construção da identidade nacional brasileira. Para esse objetivo, foram criados o Arquivo Público Nacional, foi fundado também o Imperial Colégio Dom Pedro II, foi criado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o ensino de História do Brasil foi incentivado, foi implantado nas escolas brasileiras, bem como o Estado Imperial concedeu bolsas de estudo para que intelectuais pudessem se aperfeiçoar lá na Europa. Tudo isso no sentido de construir uma identidade nacional firme no Brasil, uma identidade nacional desvencilhada de seu passado lusitano. Nesse contexto histórico, nós temos a importação de estilos literários como o romantismo, o naturalismo e o realismo. O romantismo, que fazia uma exaltação da natureza e que apresentava uma visão idealizada da mulher e do indígena, contribuiu significativamente para a formação da nacionalidade brasileira. Dentre os principais autores românticos no Brasil ao longo do século XIX, nós podemos mencionar José de Alencar, que escreveu o Guarani, escreveu Iracema. Nós podemos mencionar também Gonçalves Dias, com sua Canção do Exílio, Fagundes Varela, Castro Alves, o poeta dos escravos, Joaquim Manuel de Macedo, dentre outros importantes autores românticos brasileiros. O realismo se consolida ao final do século XIX e apresentava uma crítica contumaz da sociedade da época, apresentando também uma análise quase que psicológica dos personagens. Como destaques importantes do realismo brasileiro, nós podemos mencionar a obra O Mulato, de Aloysio de Azevedo, bem como a célebre obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, do brilhante Machado de Assis. E o naturalismo vai se consolidar também ao final do século XIX, apresentando uma influência das ciências que estavam em voga naquele momento histórico, no caso a biologia e a sociologia. Portanto, meus amigos, o naturalismo vai ter uma grande influência do positivismo, do evolucionismo e também do determinismo. O objetivo das obras naturalistas era retratar a sociedade de um modo bastante fiel, retratar a realidade de modo fidedigno. Uma obra de destaque do movimento naturalista no Brasil ao longo do século XIX, final do século XIX, é a obra O Cortiço,
também de Aloysio de Azevedo, fundamental para compreendermos as condições sociais da capital federal naquela transição do século XIX para o século XX. Além disso, também ao longo do século XIX, nós temos o desenvolvimento do teatro, da música erudita, cujo principal representante é Carlos Gomes, que escreveu a célebre obra O Guarani, inspirada na obra homônima de José de Alencar. Além disso, temos o desenvolvimento também de ritmos populares, como o lundu, o maxixe e o samba de roda. Falaremos agora sobre o desenvolvimento da urbanização. O Rio de Janeiro se constituía no principal centro urbano do Brasil ao longo do século XIX. Era a capital do Império e o principal centro cultural. Além do Rio de Janeiro, outros importantes centros culturais ao longo do século XIX eram Salvador, antiga capital do Brasil, Recife, Belém do Pará e São Paulo. São Paulo, aliás, que vai conseguir uma grande projeção urbano-industrial com o progresso da produção cafeeira ao longo do século XIX, que São Paulo vai ter o seu grande crescimento até se tornar uma grande metrópole brasileira. Esses centros urbanos brasileiros apresentavam uma intensa vida cultural, mas é preciso destacar que essa intensa vida cultural estava restrita aos elementos mais ricos, aos elementos da elite brasileira, uma vez que a maioria da população vivia em péssimas condições, tanto condições de vida como condições de trabalho, senhores, por conta da permanência de antigos problemas, tais como a ausência de infraestrutura, a criminalidade, a malandragem, a desordem, etc. Por falar em desordem, senhores, a corte brasileira, o Rio de Janeiro, convivia com graves problemas, como o subemprego e a malandragem. Isso fez com que fosse criada, entre outras coisas, uma identificação bastante preconceituosa ligando pobreza e população negra e mestiça no Brasil. Um outro problema que era vivenciado nesse contexto era a atuação dos capoeiras, que era associado ao vandalismo e à criminalidade na segunda metade do século XIX no Brasil. Na segunda metade do século XIX no Brasil. Pois bem, senhores, essas são algumas das características sociais, culturais e do cotidiano do Brasil imperial. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.